Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom a todos. Você também que nos assiste pelo YouTube, nós te cumprimentamos com caloroso Shabbat Shalom. E convidamos a todos a abrir as suas Bíblias em Deuteronômio, Devarim, capítulo 1. Hoje é a primeira porção do último livro da Torá, do chamado Pentateuco, do quinto livro, Devarim, palavras. Devarim quer dizer palavras. Foi traduzido como Deuteronômio, seria repetição da lei, segunda lei. Mas na verdade são ali as últimas orientações que Moisés dá para o povo antes de ele ser recolhido pelo Eterno e de o povo entrar na terra. É como se ele passasse a relembrar tudo o que aconteceu nos 40 anos e agora ele vai incentivar o povo. Avante, toma posse da bênção. Amém? Devarim, Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, de além do Jordão, do deserto, da planície, de defronte do Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Labã, Hasterote, de Zarrabe. Jornada de 11 dias fez Israel desde Horebe, pelo caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E foi no 40º ano, no 11º mês, ao primeiro do mês, que falou Moisés aos filhos de Israel, como tudo o que lhe ordenou o Eterno para eles, depois de ferir a Sihom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a explicar esta lei, dizendo: o Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis passado nesse monte, voltai-vos, parti e ide ao monte do Amorreu, e a todos os seus lugares vizinhos, da planície do monte, do vale do Neguebe e da costa do mar, a terra do Cananeu, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam que lhes entreguei a terra, ide e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que daria a eles e à sua descendência depois deles. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: não podereis sozinho levar-vos, o Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão, como as estrelas do céu. O Eterno Deus de vossos pais acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como falou a vós. Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, e a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios e inteligentes, e conhecidos por vossas tribos, e os poreis por cabeças. E respondestes e me dissestes: boa é a coisa que falaste. E tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeça sobre vós, capitães de milhares, capitães de 100 e capitães de 50, e capitães de 10. E guardas nomeei para as vossas tribos, e ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, e o seu litigante. Não conheçais faces no juízo, ao pequeno como ao grande, do mesmo modo ouvireis. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil para vós, a trareis a mim e ouvirei. E vos ordenei naquele tempo todas as coisas que deveríeis fazer. E partimos de Horebe e andamos por todo aquele deserto, grande e temível que vistes no caminho do monte do Amorreu, como nos ordenou o Eterno nosso Deus. E viemos a Cades Barneia. E eu vos disse: viestes até o monte do Amorreu, que o Eterno vosso Deus vos está dando. Olha, deu o Eterno teu Deus diante de ti a terra. Sobe e herda, como falou o Eterno, Deus de teus pais, a ti. Não temas e não te quebrantes. E chegastes a mim, e todos vós dissestes: enviemos homens adiante de nós, que nos espiem a terra, e nos informem o seu idioma, o caminho pelo qual subiremos e as cidades às quais entraremos. E agradou aos meus olhos esta coisa. E tomei dentre vós 12 homens,
um de cada tribo. E dirigiram-se e subiram ao monte e vieram até o rio Escol e espiaram a terra. E tomaram em sua mão do fruto da terra e o trouxeram a nós. E informaram-nos o seu idioma e disseram: boa é a terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. E não quisestes subir, e fostes rebeldes à ordem do Eterno vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porque o Eterno nos odiou, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar na mão do amorreu, a fim de destruir-nos. Para onde nós estamos subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: o povo é maior e mais forte do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também filhos dos gigantes vimos ali. E vos disse: não vos quebranteis, não tenhais medo deles. O Eterno vosso Deus, que anda no meio de vós, Ele mesmo lutará por vós, como tudo o que fez por vós no Egito perante os vossos olhos, e no deserto onde vistes como vos levou o Eterno vosso Deus, como o homem leva seu filho para todo o caminho que andastes, até vossa vinda a este lugar, e nem por isso acreditais no Eterno vosso Deus. Aquele que anda diante de vós no caminho para aprontar para vós um lugar para acampardes de noite com fogo, para vos amostrar o caminho para onde haveis de caminhar de dia com nuvem. E escutou o Eterno as vossas palavras, irou-se e jurou: nenhum desses homens desta má geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e a ele darei a terra em que pisou, e a seus filhos, porque perseverou em seguir no temor do Eterno. Também contra mim se irou o Eterno por vossa causa, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele entrará ali. Anima-o, porque ele fará com que Israel herde a terra. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Eterno. Nos abençoe, fale conosco nesta manhã. Oramos no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Meus irmãos, nós vemos agora aqui o início do último livro, do chamado Pentateuco, último livro da Torá. Um livro no qual os irmãos viram aqui, já no começo, Moisés falando que ele já estava no ano 40º, 40 anos já haviam se passado. Agora ele chega diante da terra, o Eterno fala para ele: olha, agora você anima o povo, anima Josué. No final da Paraxá ele vai incentivar Josué, como o Senhor falou na última parte desse trecho que nós lemos, onde ele fala: Josué entrará diante de ti. E ele começa a lembrar ao povo tudo o que aconteceu desde Horebe, que eles poderiam entrar na terra em 40 dias. Eles gastaram de Horebe até Cades Barneia 3 dias. 11 dias por causa, teve lá a questão dos 7 dias de Miriam, mas de caminhada mesmo, caminhada de 3 dias, até chegar ali onde eles poderiam ter entrado na terra. Moisés teria entrado na terra. O Eterno teria instituído a nação de sacerdotes com a presença de Moisés. Que coisa maravilhosa teria sido. No entanto, naqueles 40 dias, depois de haverem passado por tudo que passaram no Egito, depois de haverem visto o que o Eterno fez, depois de ver o Eterno derrotando o maior exército existente na época, de ver o Eterno abrindo o Mar Vermelho, 40 dias. Não é uma história contada para eles que alguém no passado viu. Eles viram isso. Fazia 40 dias. E nesses 40 dias já estavam reclamando por falta de água, por falta de pão, idolatraram lá com o bezerro de ouro. Tudo isso haviam passado. E volto a dizer o que eu sempre falo: não estamos falando isso aqui para criticá-los, não. Estamos mostrando a natureza humana
nós somos assim. Nós somos assim. Nós ouvimos uma palavra de encorajamento, o Senhor está te abençoando, e saímos da presença da onde nós ouvimos aquela palavra, já estamos pensando em problemas. É assim que nós somos. Então ninguém tem moral para criticar os irmãos naquela época, porque todos nós somos assim. Mas então qual é a finalidade desta palavra? É trazer para nós a responsabilidade de buscarmos não ser assim, de ouvirmos a palavra do Senhor, de ouvirmos o encorajamento, de acreditar no seu Deus. Meus irmãos, mas se você mesmo está dizendo que a natureza humana é dessa forma, sim, a natureza humana é corrompida pelo pecado. Porque quando nós fomos criados no Éden, não era assim. Quando Adão foi criado, não era assim. Ele tinha uma plena comunhão com o Eterno. E o projeto do Eterno é fazer com que nós voltemos a ter a mesma comunhão. Esse é o projeto. É vencer a natureza humana. Esse é o projeto. De nós termos, sentimentos virão. Sentimentos ruins muitas vezes. Por causa de fatos que realmente acontecem e lhe dão razão para ter esse tipo de sentimento. Seja de medo, que foi o caso aqui. Qual era o problema deles? São gigantes. Quando eles chegaram lá em Cades Barneia. Olha, as cidades são fortificadas, nós somos como besouros, como gafanhotos diante deles. E eles também olhavam para nós como gafanhotos, nos desprezavam. Sentimento humano, no caso, medo. Mesmo tendo visto quem era o Deus deles. Você sabe quem é o seu Deus. Você sabe que o seu Deus tem um projeto para você. Então, ouça a voz do Senhor, que te anima. Lembra do que ele disse para Gideão? Esforça-te, tem bom ânimo, não sou eu quem estou te enviando. O Senhor dos Exércitos, aquele que criou todas as coisas, é Ele que fez esse projeto para nós. E é Ele que, nesse caso aqui, havia mandado o povo. E o povo realmente se revoltou. A ponto de que o Senhor falou, não. Toda esta congregação vai morrer no deserto. Exceto, inclusive você, Moisés. Exceto Josué e Calebe. Olha a consequência. Olha a consequência. Alguém pode dizer assim, mas o Senhor foi muito duro com eles. Irmãos, entenda uma coisa, a quem mais é dado, mais é cobrado. Eles haviam acabado de ver as maravilhas do Senhor, não foi isso que eu disse? E agora eles passam 40 anos no deserto. Como eles passam esses 40 anos no deserto? Só um detalhe. Eu falei, a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Eles haviam acabado de ver as maravilhas do Senhor, não é mesmo? Às vezes, nós oramos assim, Senhor, opera maravilhas na minha vida. E talvez o Senhor não opere justamente porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E fala, se eu der, e eu conheço a natureza dessa pessoa, daqui a um dia ele vai estar reclamando por outra coisa e eu vou ter que reeducá-la. Entende? A necessidade que nós temos de nos aproximar, de afastar a nossa natureza da natureza humana, nos aproximando mais para o Eterno, para quê? Para que o Eterno possa operar maravilha nas nossas vidas. E não é porque o Eterno tem o prazer em punir, não é isso não. Muito pelo contrário, ele é como um pai.
Moisés não fala aqui como um pai que conduz o filho, assim ele nos conduz, mas ele pensa que ali na frente pode ter uma consequência. Se eu der operar essa maravilha aqui agora, ele não vai ter força para vencer aquela consequência ali na frente. Então esse é o problema. É um pai, e no nosso caso é um pai que sabe de tudo, né? Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Muito bem. Agora veja bem, Moisés então vem falando todas essas coisas que aconteceram no trajeto para um grupo de pessoas que poderiam lembrar do que aconteceu porque eram crianças, mas talvez não tivessem tão claro na mente deles, até pelo tempo que se passou, e ele vem e fala para eles tudo que aconteceu e agora diz, olha, aconteceu dessa forma, seus pais chegaram lá, foram rebeldes ao Senhor, e o Senhor fez eles voltarem, e eles passaram esses 40 anos no deserto. Agora, vocês estão prestes a entrar. Sejam fortes e corajosos. Saibam quem é o Deus que vocês servem. Busquem confiar no Senhor. Toma posse da bênção. E meus irmãos, se nós formos ver, estas palavras nos alcançam. O Eterno estava agora conduzindo, incumbindo Moisés de prosseguir, de dividir a terra, dando orientações para o povo, porque ele seria recolhido. Agora, para nós, se nós pararmos para analisar como é que essa palavra nos alcança, veja, os irmãos que estavam lá no passado eram todos hebreus, todos eles estavam ali pronto para entrar em Horebe. E aí, porque não confiaram na palavra do Senhor, porque não obedeceram o mandamento do Senhor, eles voltaram todos. Foram passar o tempo no deserto, não entraram na terra. Meus irmãos, há uma promessa para nós, de nós também entrarmos para herdar uma herança de um reino que é eterno. Mas Yeshua nos diz, lá em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E ele dá algumas características ali de crentes, que operarão muitas coisas. E não vão entrar, por quê? Porque não guardam a lei de Deus. Não vão entrar, por quê? Porque não obedecem. Não precisa obedecer. Não vão entrar. E quem fala isso é Jesus, é Yeshua, é Ele que fala. Então já está dito para nós, estamos orientados a esse respeito, para nós, né? Olha só, muito foi nos dado, eles não tinham a Bíblia, eles estavam vivendo, a Bíblia estava sendo escrita nos atos dele, nós temos. Alguém pode dizer assim, mas nós não vimos os sinais e maravilhas que eles viram. Você pode dizer isso? É sério? É sério que você nunca viu o Senhor operar? Você já viu Deus operar? Você sabe quem é o Deus que você serve? O certo é que é um plano, irmão, um plano estabelecido, no qual o Senhor Ele quer nos trazer a esse momento. Um momento que, como eu disse no começo, nós estaremos voltando à comunhão que tínhamos com o Eterno antes do pecado. Antes do pecado. Comunhão com o Eterno, a natureza ruim humana fora de nós. Aquilo que nos faz, não, eu sou assim, foi assim que eu cresci, é assim que eu sou. Não. A palavra de Deus não é o que eu quero, não é o que eu sou. Olha o exemplo de Yeshua. Ele veio em carne, humano. Hoje talvez seja muito bonito nós olharmos, ai que bênção, Jesus, né? O nosso Redentor, Ele veio, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou, glória a Deus, aleluia. Sim, irmãos, tudo isso é verdade. Mas Ele sofreu mesmo.
Ele viveu sofrendo, ele apanhou. Lembra disso, ele sangrou. Ele foi moído mesmo. Ele foi crucificado. Ele não queria isso. Ele não queria isso e ele foi tentado. Ele foi tentado. Yeshua foi tentado. E as pessoas muitas vezes não fazem a leitura correta dessa tentação. Por quê? Porque nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 6, o adversário fala assim com Yeshua. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe o Senhor: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, qual era a tentação aqui? Yeshua estava sendo tentado. E ele está dizendo: eu não vou tentar a Deus. Mas Yeshua está falando, eu não vou tentar a Deus? Ok. Mas na tentação de Yeshua, olha o que Yeshua estava resistindo. Abre lá no Salmo 91. Salmo 91, versículo 11. Nós vamos repetir a frase que o adversário falou para Yeshua. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Meus irmãos, o que ele estava falando para Yeshua? Se tu és o Filho de Deus, eu sou a serpente. Se tu és o Filho... Oh, irmãos, lembrem, eu sempre digo para os irmãos, os israelitas, eles costumavam ensinar dessa forma. Você falava o primeiro versículo de um salmo e eles vinham recitando todo o restante. Yeshua falou... o primeiro versículo do Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, lá na cruz, e eles lembraram de todo o Salmo 22 e falaram: é ele. Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Estava lá, mas Deus não me desamparou. Está lá no Salmo 22. Pessoas que pregam que Deus desamparou Jesus. Ele não desamparou, o projeto estava lá, ele atendeu quando ele clamou. E agora aqui o adversário usa isso, só que para ter uma noção, ele não fala o primeiro versículo não, ele fala os versículos imediatamente anteriores ao que ele queria. Se percebeu, o adversário ele quis ser sacrificado para que o projeto de Deus não se cumprisse. Olha só o que ele diz. Ele desafia Yeshua a acabar com ele ali, a pisar na cabeça dele ali. Não está escrito acerca do Filho de Deus? Ele pisará o calcanhar, esmagará a cabeça da serpente. Não é isso que está escrito? Olha aqui, ó. Vou ler de novo o texto que o adversário usou. Pois aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão em tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Ele falou isso. O versículo seguinte fala: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o grande leão e a serpente. Se tu és o Filho de Deus, eu sou a serpente. Pisa, acaba com tudo. Você não precisa passar pela morte, você não precisa passar pelo sacrifício. Cumpre, está escrito a teu respeito que você vai esmagar a minha cabeça. E aí, Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Há um projeto. E ele sabia do projeto. Ele sabia que ele teria que passar pela morte. É por isso que quando ele vai, e não é que ele não queria morrer na cruz, mas ele vai até ali,
no Monte das Oliveiras, e ele vai chorar, e ele fala: Senhor, se possível, para que o teu projeto cumpra, passa de mim esse cálice. Não quero passar por isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele sofreu mesmo. Ele morreu mesmo por isso. Por isso ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Para quê? Para que nós possamos ter a oportunidade de voltar à comunhão que tínhamos com o Senhor, de a nossa natureza humana sair. Ele também tinha, irmãos, ele ficava nervoso, mas ele vencia o nervosismo dele. E só não se conteve quando ele viu, por zelo, a casa do Senhor sendo feita um covil de ladrões. Mas ele também tinha natureza humana, ele sentia as mesmas coisas que nós e ele venceu. E nós precisamos buscar fazer a mesma coisa, ser imitadores dele. Nós precisamos buscar. Ele mesmo diz: você não pensa que se eu rogar meu Pai, ele vai me mandar mais de 12 legiões de anjos aqui? Então veja, ele podia, mas ele aceitou o projeto, e um projeto que é de salvação, que nos alcança, um projeto que vai nos levar para a eternidade. Então Moisés está aqui agora, depois de ter passado por tudo aquilo, Moisés fala: olha, eu também não vou entrar, eu também não vou passar o Jordão. Por quê? Por causa da rebeldia lá de trás. Mas sejam fortes, sejam corajosos, tenham bom ânimo, ouve a voz do Senhor e toma posse da terra. E o povo, veja que o povo foi tão assim, que depois Josué teve que incentivar eles mesmo para continuar. E nós estamos aqui, irmãos, Yeshua está nos incentivando, falando: vai, ó, meu sangue já verteu na cruz, os teus pecados são perdoados, vá e não peques mais. Tanto é assim que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 em diante. Na verdade é o 58, né? Mas eu vou ter que ler o 56, porque quem lê depois vai tentar rebater com um versículo. Então eu vou ter que falar desse versículo já, para já quebrar qualquer possibilidade de entendimento equivocado depois. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 56. A minha ênfase vai ser no 58, mas eu vou ler o 56 e vou ler depois um pouco antes também. Diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo que nos interessa para isso que eu quero fazer agora. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no nosso Senhor vosso trabalho não será vão. Vai, toma posse da bênção. Faça parte do reino de Deus. Em Yeshua, nós somos inseridos no reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Nós somos inseridos no reino de Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas só que aqui nesse versículo que você leu, no versículo 56, e eu não ia falar sobre lei hoje, mas não tem como não falar por causa do versículo anterior, tudo bem? Aí aqui no versículo 56 diz assim: ora, o arguilhão da morte é o pecado, e o pecado, e a força do pecado é a lei. Está vendo? A força do pecado é a lei. Logo Jesus veio, acabou com a lei, porque agora não tem mais pecado. Leitura errada, fora do contexto. Tudo bem? Porque o próprio Paulo, eu sempre falo, Paulo não é bipolar. Ele diz: a lei é boa, o mandamento é justo e santo. Tudo bem? Mas aqui no mesmo capítulo, se nós formos ler, tá? Eu não vou ler todo, mas os irmãos podem ler desde o versículo 15, que Paulo está falando acerca de ressurreição. Que havia irmãos já envolvidos ali no meio deles que diziam que não havia ressurreição.
E Paulo vem justificando. Ora, se não há ressurreição, então por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Qual é a finalidade? Qual a finalidade? Nós vamos ler a partir do versículo 32, ok? Mas eu quero contextualizar antes, os irmãos podem ler depois, desde do primeiro versículo do capítulo 15. Então Paulo está discutindo acerca da ressurreição. Ele fala assim, ora, então se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Então, nós estamos fazendo o que aqui? Vai ter ressurreição. E aí, chegando nesse contexto aqui, a partir do versículo 32, diz assim: se como homem fiel lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não são ressuscitados? Está vendo que ele está falando de ressurreição? Por quê? Nós temos que lembrar que havia uma facção, uma seita, uma parte dos judeus daquela época, que eram os saduceus, que não criam em ressurreição. E possivelmente esses irmãos aqui poderiam ter sido contaminados com aquele entendimento de que não tinha ressurreição. E aí Paulo vem e diz assim, como assim não tem ressurreição? Se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou, nós não vamos ressurgir. O que eu estou fazendo então? Para que serve tudo isso? Não é? Se não tem ressurreição. Então ele vem defendendo a ressurreição. E aí é o que eles dizem, comamos e bebamos, no versículo 32 ainda, porque amanhã morreremos, ou seja, vamos morrer mesmo. Vivemos do jeito que a gente quiser, não importa, porque amanhã eu vou morrer. Não é isso? E aí Paulo fala, não vos enganeis, versículo 33. Presta atenção no versículo 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Com quem vocês estão andando? Estão explicando para vocês aí que não tem ressurreição, né? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade. E não pequeis. Ué, por que ele falou isso então? João nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Não vou abrir em João. Então veja, não vou discorrer sobre esse assunto, porque, volto a dizer, não é aqui agora a minha intenção falar sobre a lei. Nesse momento eu só falei porque aqui no versículo 56 fala que a força do pecado é a lei. Ok? Por que é a lei? Na verdade, a leitura correta, e nós não sabemos porque estamos distantes mais de 2000 anos da escrita desse livro, talvez o texto fosse a força do pecado é a transgressão da lei. Mas aí colocaram a lei, tudo bem? Mas se você, mesmo existindo a lei, você vive para não pecar, então o pecado não tem força para você. Ele não consegue te derrotar. Tudo bem? Então é isso aí. Mas o que importa para nós? Versículo 58. Portanto, meus amados, sede firmes. Ouça a voz de Paulo lá em cima que fala, não pequeis, no versículo 34. Não pequeis. E agora ele fala, sede firmes, no versículo 58, e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. A mesma coisa que Moisés está dizendo para eles lá no passado. Olha, lembra que lá no passado, pelo pecado dos vossos pais, eles não entraram na terra. Não faça isso agora. Às vezes, irmãos, nós atrasamos a bênção para a nossa vida. Nós mesmos. Muitas vezes nós temos a nossa forma de pensar e Deus fala uma coisa, mas a gente quer resolver logo e nós atrasamos a bênção. Sede firmes, não pequeis, sede firmes e constantes, abundantes na obra de Deus. E para concluir, eu quero abrir lá em 1 Tessalonicenses 5:11. Que mais uma vez Paulo fala para os Tessalonicenses, e nós aqui, a nossa visão é similar dos Tessalonicenses. Por quê? Porque nós procuramos servir a Deus igual Paulo escreve que eles faziam
lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 14, sendo imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia em Cristo. Nós procuramos imitar eles, servir como eles servem ao Eterno, ok? Celebrando as mesmas festas, procurando guardar a lei de Deus, procuramos imitar eles, como Paulo fala aqui em Tessalonicenses 2,14. E agora, aqui em Tessalonicenses 5:11, ele fala assim, ó, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo, né? Essas pessoas que eram imitadores das igrejas do Machia, das igrejas de Deus, que estão no Machia na Judéia, não é das igrejas, olha só, não é a igreja de Cristo, é falar das igrejas de Deus que estão em Cristo, as igrejas de Deus que estão no Machia, né? Sede imitadores, ele fala agora, exortai-vos, aconselhai-vos, exortai e aconselhai-vos, ok? Não é brigar, tem gente que acha que exortar é você achincalhar alguém, é você humilhar, não, exortar é aconselhar, volta para a Torá, pratica as obras do Eterno, pratica o perdão, pratica a caridade, cuida do necessitado, sabe? Fazer a pessoa voltar e enxergar que ela precisa cumprir a lei do Eterno, que há um propósito. Fazer as pessoas lerem lá Mateus 7, que fala que quem pratica a iniquidade, quem pratica a ausência de lei, anomia, não vai entrar no reino de Deus. Aconselhar, por quê? Porque nós estamos prontos a atravessar o Jordão. Cantamos agora há pouco, né? Além do Rio Azul. É uma metáfora. Mas nós estamos em um momento que está apontando para a aproximação do retorno do nosso Machia, do estabelecimento do reino eterno, que é o que nós desejamos. É isso que nós queremos. Nós não estamos aqui para ficar rico, não estamos aqui para coisas dessa vida. É como eu digo, eu sempre digo, você pode ficar rico sim, trabalhando, Deus vai te abençoar e vai te capacitar para isso, te abrir oportunidades para isso. Nós estamos aqui para ouvir uma palavra do Eterno, uma palavra de salvação. E uma palavra que, se Yeshua voltar hoje, pelo menos ele vai encontrar a gente tentando fazer a vontade do Senhor. Por isso que a palavra fala, achará fé na terra? Achará, irmãos. É uma pergunta que nos alcança. Quando Yeshua voltar, achará fé na terra? O que você responde? Você responde por você. E o que é fé? Fé não é acreditar, volta a dizer. Quem adora outros deuses aí também acredita neles, não é isso que é fé, não. Fé é fidelidade à palavra de Deus. Fé não é acreditar, não. Fé é fidelidade, é olhar a palavra de Deus, aplicar ela na tua vida. A palavra diz assim, ó, não faça isso. Bom, o Senhor falou para não fazer, eu não faço. A palavra diz, faça isso. O Senhor falou para fazer, eu faço. Isso é fé. Então aí, pergunto para os irmãos, achará fé na terra? Achará ou não? Isso! Achará, porque nós vamos lutar para ter essa fé. Aquilo é uma pergunta para a gente fazer para nós. Será que eu estou tendo essa fé? Teremos a fé. Assim como Moisés incentivou o povo, Yeshua está nos incentivando. Que o Eterno nos abençoe. Vamos ficar de pé.